Antes de começar a análise, eu quero mandar um recado para você, torcedor do esporte, que tá chegando agora no vídeo, e eu sei que é complicado a gente ouvir e remoer as derrotas do time, mas se tem uma coisa que eu sempre falo, é que você só entende as capacidades do seu time quando de fato você tem algum desafio para analisar, e no caso, uma derrota. Então é muito mais fácil você entender até onde seu time pode ir e o que ele pode fazer até mesmo para melhorar, se por um acaso você consegue analisar um tropeço, ou seja, uma derrota. Então eu peço que você, torcedor do esporte, fique até o final para você entender o que aconteceu na partida e ver até onde o time pode melhorar. E mais, vai ver nessa análise o porquê que eu vivo falando, que eu venho falando nos últimos vídeos, que o Sport tem o melhor futebol da Série B. Não é porque perdeu que deixa de ter isso. E você, torcedor do Ituano, fica aqui no vídeo que você vai entender de onde saiu essa vitória e como esse time pode engalgar melhores resultados no decorrer da competição. Vamos falar perfeitamente do que aconteceu nesse 1 a 0 do Ituano para cima do Sport e depois da vinheta. Fala aí, torcedores que curtiram o imponderável do futebol. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Deixe seu like aqui embaixo, que ajuda demais na divulgação do vídeo. Se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair vídeo novo aqui no canal. E peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam esse tipo de análise e conteúdo, assim como você. Beleza, então sem mais delongas, começando pelas escalações, estão aqui na tela. O time da casa vem de 14 jogos sem saber o que é vitória. Isso já contando o Paulistão, campeonato onde o Ituano acabou rebaixado. E vem num dos piores momentos de sua história. E é treinado por um técnico que eu considero até um técnico bem qualificado, que é o Alberto Valentim. Tem um time bem mesclado entre peças que já têm experiência com a Série B e outras peças aproveitadas de outros clubes, como por exemplo o Tony Anderson, né? O Léo Duarte, que a gente conhece bem por aqui. Então assim, são jogadores que, tecnicamente falando, podem montar um time relativamente competitivo, mas que nessa Série B vinham de 4 derrotas, 4 rodadas, 4 derrotas. Não havia pontuado ainda no campeonato. Enfrentando simplesmente o líder, que, como eu falei no início do vídeo, joga o melhor futebol da Série B. Inclusive, um futebol que eu comparo, dadas as devidas proporções, ao que o Atlético Mineiro joga na Série A e nos campeonatos que disputa. E é irônico que nessa mesma semana a gente teve os dois times, Sport e Atlético Mineiro, que irão se enfrentar no jogo da volta da Copa do Brasil, tendo derrotas bastante parecidas, tá? Eu fiz a análise junto com meu amigo Drayton Madeira do jogo do Atlético Mineiro, inclusive tá aqui no canal, é só você dar uma olhadinha aí nos vídeos. E a análise não foge muito do que a gente vai falar no jogo de hoje. O Sport veio com aquela escalação no que aparentemente era um 4-4-2, mas que na verdade funciona mais como um 3-5-2, quando o Filipinho fica um pouco mais recuado para trabalhar como se fosse um terceiro zagueiro. Eventualmente até o Rafael Thierry se lança um pouco mais à frente e o Filipinho vem para cobrir a defesa. Mas no geral ele fica numa linha de 3 ali atrás, com o Filipinho sendo essa terceira ponta. Pelo lado direito, o Pedro Lima ele sobe mais, então ele fica bem mais aberto ofensivamente pela direita. Muito parecido com o que o Guilherme Arana no Atlético Mineiro faz pela esquerda, não é? Ele é um lateral que se lança mais ao ataque, formando uma linha de 5 no campo ofensivo. E o Sport joga relativamente parecido. Porém, o Ituano, ele jogou, apesar de vir basicamente num 4-4-2, mas ele jogou com uma linha de 10 ali atrás. Ele jogou com todos os seus jogadores atrás da linha da bola. E sendo assim, quando você tem esse tipo de posicionamento, é natural que o jogo fique extremamente truncado e complicado. O Sport, com um toque de bola mais refinado, acabou ficando com a bola muito mais tempo. A posse de bola era do Sport. Aí teve muita gente, eu vi alguns comentaristas falando sobre domínio do jogo. Na minha opinião, quando você domina o jogo, é quando você cria as melhores chances. E a verdade é que o Sport não fez isso. Ele dominou a posse de bola, mas não era bem o domínio da partida. O Ituano estava propondo contra-ataque, mas infelizmente as peças não estavam se encaixando nessa proposta. O Tony Anderson, o Vinícius Paiva e o Persson estavam tendo dificuldades para se encontrar no momento em que o Ituano se lançava ao ataque. Os passes eram errados, a velocidade imprimida não era suficiente para surpreender a defesa do Sport, então ficou um jogo que a gente pode considerar como chato, um jogo
jogo difícil e complicado de se assistir. O Ituano recuadaço, o Sport buscando furar aquela retranca, mas com muita dificuldade. E aí a gente tem dois pontos a comentar. Primeiro, a baixa intensidade do Sport. No primeiro tempo, a gente via o Sport tranquilo. E é um tranquilo que pro torcedor começa a ficar angustiante. Porque parece que o time tá muito cadenciando o jogo. Que tá muito tranquilo, acreditando que a vitória vai vir a qualquer momento. Me pareceu isso no primeiro tempo. O time tava um pouco tranquilo demais na partida. Aceitando muito a imposição defensiva do Ituano. E o segundo ponto, as finalizações. O Sport estava com um problema de pontaria seríssimo no jogo de hoje. Além disso, o Lucas Lima tinha bastante espaço e até conseguia fazer bons lançamentos, mas não conseguiram, os jogadores do Sport não conseguiram se aproveitar desses bons lançamentos do Lucas Lima, e o jogo terminou no primeiro tempo um 0 a 0. Detalhe que o Ituano fez um gol de contra-ataque, no único que acertou, mas estava impedido. Então, acabou indo pro 0 a 0. No segundo tempo, o Sport e o Ituano já protagonizaram um outro jogo, foi outra partida. O Ituano veio bem mais agressivo, com mais intensidade ofensiva, colocando mais jogadores no campo ofensivo e com isso deixando mais espaços. O próprio Sosso, o Mariano Sosso, veio com outras peças no segundo tempo. Veio o Romarinho, ele manteve o Barleta e o Tite Ortiz por um tempo no início do segundo tempo, que são jogadores que fizeram a diferença no jogo passado, mas que nesse não estavam conseguindo desempenhar muito bem suas funcionalidades. Principalmente o Barleta, jogando pelo lado esquerdo, eu não me convenço muito dele por ali. Eu prefiro que ele jogue pelo lado direito, é mais o viés ofensivo dele. Mas no segundo tempo ele até caiu por lá quando o Romarinho estava em campo. O time continuou tentando girar a bola, tentou várias jogadas de infiltração, ótimos passes do Lucas Lima, teve gols perdidos inacreditáveis. E aí teve o único erro que uma equipe como o Ituano, que está jogando por uma bola, espera do adversário. Cobrança de escanteio que era para ser jogada na área, que é uma bola fortíssima do Sport. O Pedro Lima pede a bola nos pés, feito o lançamento para ele erra o domínio e permite a recuperação do Ituano, que sai num contra-ataque até meio atabalhoado, mas a defesa do Sport ficou muito passiva com a ofensiva do Ituano. Tão passiva que o Tony Anderson caiu, escorregou, tropeçou e ainda conseguiu achar um passe sob medida para o Vinícius Paiva conseguir fazer um golaço, vencendo o goleiro Kaique França e fazendo o gol do Ituano. Um gol que ele já não fazia há muitas rodadas e o segundo apenas na competição. E o Ituano estava na frente do placar. Daí pra frente foi um show de pressa do Sport. De fato, eram passes muito imprecisos, era um desespero que ia começando a bater nos jogadores. Teve até um chute perigoso do Gustavo Coutinho, passou até perto da meta, né? Tivemos também um toque do Lucas Lima, que acabou com uma finalização passando, raspando na trave esquerda. Mas no geral, o Sport ficou um pouco afoito, preocupado, né, com a partida. Outra coisa importante a se comentar é sobre a arbitragem. Esse árbitro, se os times tivessem estudado a arbitragem que ia apitar esse jogo, provavelmente eles tentariam cavar menos as faltas. Por quê? O árbitro que apitou o jogo, o nome vai estar aqui embaixo, ele é um árbitro goiano, inclusive já conhecemos ele bastante, e ele costuma deixar o jogo correr, ele não é árbitro que marca qualquer contato. E aconteceram muitos contatos que normalmente outros juízes talvez marcassem falta, mas esse não marcou. Isso foi irritando alguns jogadores do Sport, do próprio Ituano, e no final da partida ainda tivemos os lances que foram muito questionados. O pênalti, o possível pênalti, aliás, que seria uma bola na mão, pra mim não foi, porque o braço estava colado ao corpo, então segue o jogo, tudo bem. E aquela falta também não me pareceu pênalti, me pareceu mais o jogador induzindo o contato para cavar o pênalti. Não vi pênalti. Claro, como eu falo sempre aqui nos vídeos, não sou o dono da razão. Se você discorda, pode colocar nos comentários a sua opinião, com educação, com respeito, vou ter prazer em ler e comentar, tá? Mas, na minha opinião, nenhum dos lances de fato foi pênalti. E o Sport, com aquele nervosismo todo, não conseguia se organizar. O Lucas Lima tentava o que podia ali, trabalhando mais pela meia, até caindo pela meia esquerda de vez em quando, mas não estava funcionando. O Romarinho não entrou muito bem no jogo, ele entrou tentando muitas jogadas individuais, sempre no 1 contra 1, e aí me parecia um pouco difícil do Sport conseguir de fato aquele golzinho. Teve suas chances, como eu falei, né? Teve algumas bolas que passaram bem perto e que poderiam dar o empate, que talvez fosse mais justo, pelo que o Sport entregou. Mas a gente precisa também elogiar e aplaudir a entrega do Ituano. O Ituano jogou essa partida como se estivesse jogando uma final de campeonato. E o Sport estava jogando apenas mais uma rodada da Série B.
Não que isso seja ruim, o Sport também não queria desgastar muito suas peças, porque tem uma temporada muito longa, mas a necessidade do Ituano de pontuar fez com que eles tivessem muito mais afinco e raça, vamos dizer assim, durante a partida. Não entendam mal, não estou dizendo que o time do Sport não teve raça, mas a necessidade do Ituano forçou muito mais eles a se entregarem mais ainda. Tanto é que o jogo terminou, eles estavam extasiados, né? E o Sport acabou ficando na bronca ali com a arbitragem, mas eu acho que não há justificativa, não vejo nenhum motivo da arbitragem de fato ter influenciado no placar. O gol foi muito bonito do Ituano e foi merecida a vitória pela entrega tanto tática quanto na raça que o Ituano teve. Venceu, mereceu. E é uma derrota natural. Assim como foi a derrota do Atlético Mineiro lá na Libertadores, é uma derrota natural. Isso não diminui de forma nenhuma o trabalho que o Mariano Souza vem fazendo à frente do Sport, nem mesmo a campanha que o Sport vem tendo. Ainda continua sendo o melhor time da Série B, na minha opinião, com o futebol mais vistoso, mais digamos, ofensivo, mais eficiente. Esse jogo, algumas peças não conseguiram desempenhar esse papel e faltou a pontaria. Mas isso acontece, é natural. Sempre vai ter algum momento que isso pode acontecer. E acabou acontecendo contra o lanterna da competição. O que mostra que a Série B não é de fato para amadores. Você não pode subestimar nenhuma equipe, nem mesmo aquela que vinha de 4 derrotas. E já para o Ituano, fica aí um gás novo, né, para que ele volte a conseguir bons resultados e não deixe que o rebaixamento no campeonato estadual possa abalar a temporada que ele ainda pode ter. Pode ser que ele jogue uma Série A2 lá no estadual e ainda continue na Série B o ano que vem. Só precisa encaixar as peças e colocar a cabeça no lugar. O time não é ruim, mas precisa de um encaixe tático melhor. Isso fica por conta do Alberto Valentim. Mas e aí, o que você achou dessa derrota do Sport? O que você tá achando aí da rodada da Série B? O Sport agora pode até inclusive perder a liderança para o Goiás, caso o Goiás vença. E aí, o que você tá achando de tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like que ajuda demais a divulgar esse vídeo para que ele chegue a outros torcedores como você. Inclusive peço que compartilhe o vídeo para que outros torcedores recebam esse tipo de conteúdo também. E se você quiser, considere entrar para o time que mais cresce nessa internet, o Gader Futebol Clube. Por apenas R$ 1,99 você tem conteúdos exclusivos, antecipados, o grupo de membros, onde você pode conversar com a galera, pegar notícias 24 horas ali, tem notícias do dia todo, bombando lá na rede, além dos comentaristas do YouTube disponíveis para você conversar, como o Pedro Ribamar e o próprio Drayton Madeira, que lá se encontra para você conversar e tirar suas dúvidas. Além de mim, estarei lá para conversar com vocês. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.